Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Saudamos a todos que nos assistem pelas multiplataformas da TV Manaim. Também gostaríamos de deixar um fraterno abraço para as irmãs Jocicleide de Camaçari, na Bahia, Salete de Belo Horizonte, Adriana de Penedo, no Rio de Janeiro, e Kênia de Matozinhos, Minas Gerais. Também a todos que nos assistem, pedimos que continuem interagindo conosco pelo chat do YouTube, curtam, comentem, compartilhem o nosso programa. Bom, existem lágrimas que o tempo não consegue enxugar. Existem dores que nenhum abraço consegue curar. Há momentos em que as palavras das pessoas são sinceras, mas insuficientes. Quantas mulheres vivem assim hoje? Mas existe uma verdade maravilhosa. Jesus pode enxugar todas as nossas lágrimas. Não é mesmo, minhas queridas? Glória a Deus. Paz do Senhor, Andréia, a paz do Senhor, Eveline. Paz do Senhor, Cris e Eveline, a paz do Senhor a você que nos assiste, que às vezes está passando por esse momento de lágrimas e acredita que não tem quem possa trazer uma solução, trazer alegria, mas Jesus pode, né? E nós estamos aqui para falar sobre isso, sobre a atuação de Jesus na nossa vida, mesmo quando estamos em sofrimento. A paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Andréia, a paz do Senhor, todas vocês que estão nos assistindo. E hoje nós vamos continuar a história da viúva de Naim. E vamos falar hoje muito sobre choro, né? O choro que é uma coisa tão angustiante, tão difícil para nós mulheres, mas nós vamos ver que o nosso choro não é indiferente a Deus. E Ele colhe, pelo contrário, é precioso, Ele colhe o nosso choro. É verdade. Nós vamos continuar falando aqui sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 7. No episódio anterior, né, nós começamos até o versículo 13, e nós falamos que aquela mulher chamada, conhecida, né, ali o texto bíblico é como o filho da viúva de Naim, o episódio histórico, né, e ela havia perdido seu único filho, era uma mulher em extrema vulnerabilidade e sofrimento, e essa mulher, ela estava saindo ali, né, para enterrar o seu filho único, e quando acontece essa situação, o Senhor Jesus chega. E nós encerramos o último episódio dizendo que o Senhor a enxergou e foi movido por uma íntima compaixão. E aí agora nós vamos continuar aqui a partir do o final do versículo 13, porque quando o Senhor Jesus chegou até ela, o Senhor Jesus disse: não chores. E aqui, né, Andréia, Eveline, tem algo aqui extraordinário, porque o Senhor Jesus chegou para ela e falou essa frase, essa expressão: não chores. E se a gente for pensar, por que o Senhor Jesus falou isso com aquela mulher, né? Por que ele tinha essa autoridade para chegar para aquela mulher e, ao invés ali de falar qualquer outra coisa, o Senhor falou com ela: não chores. E isso me fez lembrar o texto de Isaías 53, versículo 4, que mostra para a gente por que o Senhor era o único que podia falar isso com ela. Porque o texto fala assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O versículo 11 ainda continua dizendo assim, o final dele: o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. E é sobre isso, né, Andréia? O que ninguém pode fazer por nós, Jesus é o único que pode. É o único que pode. E na sequência desse primeiro versículo que você leu aí de Isaías, nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu me lembro de um dia ter visto uma explicação até de uma professora dando aula,
para os adolescentes, e isso me chamou muita atenção, falando assim, como que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí ela falou assim, você imagina uma criança que faz uma coisa errada. E aí ela sabe que quando ela chegar em casa, ela vai ser corrigida pelo pai, pela mãe, que já havia dito que ela não deveria fazer aquilo, porque viria a correção. E aí quando ela chega em casa, a mãe fala assim, olha, já veio alguém aqui e sofreu o castigo por você. Então todo aquele desespero que estava no coração daquela criança se encerrou naquele momento. Então o castigo que trouxe a paz estava sobre aquele outro que cumpriu a pena. E Jesus que levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, o castigo que nós merecíamos, que nos traz a paz, ele já cumpriu. E era por isso que ele podia chegar para aquela mulher ali e dizer, não chores. Porque qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E ele era o único que poderia dizer para aquela mulher não chorar, porque ele cumpriria todo o que seria necessário para que a morte não tomasse conta da nossa vida. A morte eterna não seria o fim. Mas por quê? Porque Jesus, ele iria morrer e ressuscitar pela nossa vida. Então, quando nós estamos numa situação de um velório, como era o caso, né, típico ali, o caso descrito, essa mulher estava indo enterrar o seu filho. Dificilmente nós chegamos para alguém e falamos com a pessoa assim, não precisa chorar, né? Às vezes nós falamos com a pessoa, não, pode chorar, mas o Senhor será o seu consolo. Porque nós não nos sentimos com autoridade em momento nenhum de chegar para uma pessoa que está sofrendo a perda de um filho e dizer para ela não chorar. Porque nós achamos que aquele sentimento é legítimo. Porque não há mais solução. E é por isso que nós não falamos não chores. Porque não há solução. E por que Jesus poderia chegar e dizer para ela não chorar? Talvez todo mundo em volta, ao ouvir aquela frase de Jesus, tenha entendido que aquilo não era cabível naquele momento, que falta de sensibilidade de pedir uma mãe que está indo enterrar o seu filho para dizer para ela não chorar, mas o motivo é porque Jesus é o dono da vida e ele traria novamente a vida, né? Então é maravilhoso nós entendermos isso, né? E quando o Senhor Jesus fala para ela, não chores, como nós buscamos lá no original, o choro, nessa passagem especificamente de Naim, lá no hebraico, essa expressão não chores poderia ser traduzida em eu cessarei sua dor. Isso é interessante, né, Andréia, né, Cris? Eu cessarei a sua dor. Então ninguém poderia chegar para aquela mulher e dizer esse não chores, como a Andréia falou. Quem poderia dizer para aquela viúva, eu cessarei sua dor? Ninguém poderia resolver o problema dela, mas o Senhor Jesus se dirige a ela e fala, não chores, eu cessarei sua dor. Ele é a solução, Ele é o Senhor da vida. Por quê? Porque sobre Ele está toda a autoridade na terra e no céu sobre a morte. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E Ele está nos mostrando que além de vencer a nossa dor física, as nossas dores da nossa alma, Ele vai vencer a morte por nós. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 vai dizer, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, aquela mulher estava diante do Senhor, do Salvador do universo, que ia resolver o problema dela naquele momento, mas ia resolver o problema da alma dela, porque Ele está diante de nós para resolver os nossos problemas, mas Ele nos dá a vida eterna, a salvação eterna. Ele vai nos livrar do pranto, da morte, da dor eterna e nos dá a vida no porvir. Amém. E isso a gente vai ver no versículo 14, né? Porque ele diz, e chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Aqui, né, Andréia, nós vimos aqui que o que parecia, né, ser um caminho de morte foi totalmente transformado.
Aqui tem algo aqui sobre tocar o esquife, porque na cultura hebraica, por uma questão das impurezas, né, o judeu ele não tocava, né, ele não tinha essa prática, e o que está relatado em Números 19:11. Mas a impureza da morte, ela não atinge o Senhor Jesus, que é o autor da própria vida, né? Como nós vimos também referências aqui em Isaías 53:12, que fala, né? Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, tudo que parecia ser morte, e o versículo fala que todos pararam diante da fala de Jesus. Porque eles perceberam ali naquele momento que havia uma autoridade maior naquele lugar, uma autoridade que era o autor da vida, né? E onde a vida está presente, a morte sai. Então, Amém. aquela família composta ali de uma mulher, né? Ela se via desamparada e todos que estavam à sua volta caminhavam para a conclusão daquele projeto de morte, que é o sepultamento. Então, eles caminhavam para a conclusão daquele projeto de morte. Mas quando Jesus chega, ele interrompe isso. Então, quando a palavra diz, isso é muito significativo. Quando a palavra diz que eles pararam, isso é muito importante, porque quando Jesus chega na nossa vida, aquilo que caminhava para a destruição para. Às vezes nós não entendemos o que o Senhor vai fazer, para onde que as coisas vão caminhar, e eu acho que naquele momento ali, ninguém esperava o que iria acontecer em seguida, mas Jesus chegou, a autoridade do Senhor Jesus, ele cessa tudo na nossa vida que é contrário ao projeto dele, né? Então, isso é muito interessante, porque o que é conversão? Né? Quando a gente fala assim, a pessoa se converteu ao Senhor Jesus. É um processo, a salvação ela é um processo. Então a pessoa está caminhando para a morte, como eles caminhavam ali, para o enterro, que era a conclusão daquele projeto de morte. Mas quando Jesus chega na nossa vida, essa caminhada que nós tínhamos para a morte, para a destruição, para a perda, para a insatisfação, isso é interrompido imediatamente. E aí o processo da salvação vai acontecendo em que nós mudamos completamente a direção. E aí acontece a conversão, porque não é só parar, é caminhar no sentido contrário. Se eu caminhava para a morte, Jesus entra na minha vida, agora eu começo a caminhar no sentido da vida e da vida eterna com o Senhor. E isso é salvação, né, Andréia? Encontrar com Jesus é interromper uma ação do pecado na vida do homem que o conduz à morte. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando nós encontramos com Jesus, nós encontramos a vida. E aí ele transforma a morte em vida. E ali nós vemos o quê? O único Filho de Deus, dois filhos únicos, né? O filho único da mulher que estava morto, diante do Filho único de Deus, que vive para todo sempre, que é o dono da vida, que veio a este mundo morrer pela nossa salvação. E o filho que estava morto, quando encontra com Jesus, vai receber a vida, a ressurreição. Então esse encontro ali de Jesus com aquele jovem, com aquele rapaz, é para nos mostrar o processo de salvação de Deus em nós, que enviou o seu Filho para nos dar a vida eterna, para nos ressuscitar do nosso pecado, da nossa condição de falta de comunhão, de estar longe da graça de Deus, para nos conduzir para o caminho da vida, para nos dar uma condição de vida, para interromper esse projeto de morte eterna e nos reconduzir para um projeto de vida eterna. E a ação da palavra de poder do Senhor Jesus, né? Porque no final do versículo 14 ele fala, né? Jovem, eu te digo, levanta-te. Então é essa voz poderosa de Jesus que é capaz de, como vocês falaram, mudar as circunstâncias, mudar a rota das nossas aflições, das nossas dificuldades e impedir o choro, cessar as lágrimas, né? E aqui, aí, a partir do versículo 15, a gente vai ver que ali começa a acontecer um novo ciclo na vida daquela mulher. Deixa eu só fazer um comentário que eu achei muito importante isso que você falou, né? Do poder da palavra do Senhor Jesus.
E nós precisamos, em meio às circunstâncias na nossa vida, pedimos ao Senhor para nos dar sensibilidade para ouvirmos a voz de Jesus. Né? Porque muitas vezes o Senhor Jesus quer falar conosco, quer transformar a nossa vida, nos tirar do caminho da morte e nós não percebemos, não ouvimos a voz de Jesus. A voz do Senhor é poderosa, mas nós, aquelas que já conhecem ao Senhor, nós vivemos dias trabalhosos, né? Dias de muitas atividades, mas é necessário que, em meio a todas essas atividades da nossa vida, nós teremos um momento para ouvirmos a voz do Senhor. E que coisa extraordinária é ouvir a voz do Senhor lendo a palavra. Lendo a palavra, porque Jesus quer falar conosco e Ele quer transformar. Muitas vezes nós temos uma direção na nossa vida que vai para um caminho de morte e aí nós nos lembramos, eu vou consultar o Senhor. E aí quando eu abro a palavra, é a voz poderosa do Senhor falando comigo e me tira de um caminho de morte. Mas, desculpe interromper, mas nós precisamos ter atenção a isso. Pedir ao Espírito Santo do Senhor que nos dê sensibilidade para nós ouvirmos a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é aquela que vai transformar a nossa vida. E é interessante, André, que a sua colocação me fez lembrar de uma experiência de uma irmã que ela estava justamente nessa situação, com um diagnóstico de uma enfermidade grave, que ela estava completamente desamparada e ela tinha ali um diagnóstico, um possível diagnóstico, e ela foi na madrugada anterior para fazer o exame que iria confirmar ou não aquele diagnóstico. Ela ajoelhou e orou ao Senhor ali, ela e o Senhor de madrugada, e no meio ali daquela oração ela ouviu um louvor cantado, que era aquele louvor: sempre que quiseres falarei contigo. Porque tem uma parte desse hino que fala assim: o meu amor por ti, ó filho, é muito grande, né? Para que você tenha vida, né? Por você eu dei meu único filho, para que você tenha vida e vida em abundância. E ela conta que ali ela ouviu aquela voz cantada no ouvido dela e ela acalmou. E ela tinha uma certeza, ela não sabia se aquele diagnóstico ia ser para algum tratamento, se mais alguma coisa ela sabia, ela ia ter vida e vida em abundância. E ali ela foi. No outro dia, quando ela entrou na máquina para fazer ali o rastreamento ali do possível nódulo e tudo, ficou ali um bom tempo, ela glorificando, clamando. E a médica demorou. E quando a médica chegou, a primeira coisa que a médica falou com ela: você crê em quê? E trouxe o exame anterior e mostrou para ela. Falou assim: aqui não tem nada. Não tem nada mais, não tem nada. Não tem nada, eu vou fazer aqui, você pode levar, mas você não tem nada. E ela testemunhou ali: olha, o meu Jesus opera todas as coisas. Então é esse Deus que transforma a realidade se a gente deixa, seja sensível à voz dele falando em nós. E aqui começou um processo, né? O defunto, no 15, né? O defunto assentou-se e começou a falar. Aqui tem esse aspecto também, né, André? É um processo. Então, o Senhor operou ali um milagre e um processo ali iniciou na vida daquela família. E nós podemos, assim, falar agora para as mães, né? Exatamente para as mães que muitas vezes ensinaram seus filhos no caminho do Senhor. Aquela mulher viúva ali, principalmente depois que ela ficou viúva, com certeza o seu amor se concentrou naquele filho, toda a atenção. E naquele momento ali, ela viu que ele estava em caminho de morte. Né? E muitas vezes mães que ensinam seus filhos no caminho do Senhor e hoje veem que eles estão em caminho de morte. Mas não podemos perder a esperança. A paz não pode sair do nosso coração. O encontro com o Senhor Jesus é para isso, é para devolver a vida. Mas muitas vezes não acontece de uma vez, porque nós queremos assim uma coisa que aconteça para ontem. Mas o Senhor tem a sua forma de agir,
né? Os planos do Senhor a nosso respeito, a respeito da nossa casa, são maravilhosos, né? O Senhor nos dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos, mas é da forma que o Senhor quer operar. Então, quando o Senhor Jesus encontrou aquele cortejo fúnebre que caminhava para um enterro, o Senhor Jesus interrompeu aquilo, todos pararam, ele deu uma voz de ordem para aquele rapaz que caminhava para ser enterrado, para a morte, e ali ele se sentou, né? E há um processo, e muitas vezes o Senhor vai resgatar completamente o seu filho, que hoje está em caminhos de morte, mas há momentos em que ele vai estar só parado, e há momentos que ele vai estar já assentado, mas isso é um processo. Eu me lembrei de uma experiência que eu vivi há tempos atrás, de dar assistência a uma mãe, numa situação assim, em que ensinou, transmitiu ali a herança para o seu filho, durante toda a infância, adolescência, início da juventude, e houve um momento em que ele fez opção por caminhos de morte. E o tempo passou, mas ela nunca desamparou. Não desamparou em atenção, não desamparou em amor e não desamparou em oração. Em momento algum ela o desamparou. Havia choro, muito choro, como essa mulher chorava. Havia muito choro, mas ela chorava aos pés do Senhor, ela buscava o Senhor, e toda oportunidade que ela tinha, ela demonstrava o amor do Senhor. Né? Nós sabemos que o Senhor não é conivente com o pecado, mas o Senhor ama o pecador. E a mãe ama o filho, pode não amar a escolha que ele tenha feito para si. E houve um tempo em que o Senhor fez com que ele parasse. Ele parasse o caminho de morte e retornou para dentro de casa. E passou um tempo muito, muito grande, em que ele esteve apenas parado. Ele ainda não assentava, mas chegou o tempo de assentar. Né? Chegou o tempo em que o processo de salvação, de reconstituição foi acontecendo. Então, acho que é importante essa sequência do texto da palavra do Senhor, em que quem caminhava para a morte parou, Jesus deu uma ordem, e aí aquele que estava morto se sentou. Então, é o processo de salvação, que às vezes não acontece de uma vez, não acontece no nosso tempo, na nossa forma, mas o Senhor Jesus, ele é perfeito, e o processo dele de restauração, né, o evangelho da reconciliação, isso vai acontecer de forma completa. E foi uma palavra, né? Levanta-te. O que o Senhor vai usar, a forma como ele vai operar, a ação de Deus para nos abençoar, isso é da economia de Deus. Porque às vezes, principalmente quando os filhos estão longe, é um marido que não serve ao Senhor, quando nós estamos num problema difícil, às vezes nós começamos a imaginar até situações, eu tentando dar uma ajudinha para Deus, como que isso vai ser resolvido, né? E Deus tem a forma dele operar. Ali foi uma palavra, com outro pode ser um louvor, o outro um dom espiritual, o outro... Nós não sabemos como Deus vai operar, mas nós sabemos que Ele tem poder para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eveline e Andréia, e o versículo fala, o final dele fala assim, e entregou a sua mãe. Quantas mães estão aí chorando pelos filhos, como a gente já falou um pouco aqui. Alguns podem estar mortos no sentido figurado, né, com a alma vazia, tristes, em depressão, em caminho de dor, como nós já falamos. Mas isso aqui é uma garantia que o Senhor deu para essa mulher, né? Que o defunto, o 15, eu vou ler ele todo. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Muito bonito, né? Nós vemos aqui uma mulher, imagina a situação, ela estava caminhando para o sepultamento do seu filho. Ela tem um encontro inesperado com o Senhor Jesus que interrompe aquela situação, que traz para ela um consolo, uma esperança, que fala para ela, não chores, eu vou cessar a sua dor, né? E chega naquele momento ali, o Senhor Jesus entrega o filho vivo para sua mãe. O Senhor Jesus resolve o problema. O Senhor Jesus muda a história daquela família. O Senhor Jesus dá esperança àquela mulher. Ela volta para casa numa situação totalmente diferente da que ela saiu. Por um encontro inesperado que ela teve
com o Senhor Jesus. E que a nossa vida seja assim também. Que nós tenhamos esse encontro todos os dias com o Senhor Jesus. E se você está passando por uma situação em que há algo na sua vida que está sem solução, como um filho longe de Deus, como um casamento destruído, como uma situação financeira, uma enfermidade agravada, um problema familiar, o Senhor Jesus é a solução. Ele pode nos encontrar, Ele pode te encontrar neste caminho e interromper a sua dor. Ele interrompeu a dor daquela mulher, Ele cessou o choro daquela mulher e ela voltou para casa com seu filho vivo e com alegria. E ali em Salmos tem um Salmos que diz assim: Tu me levantas das portas da morte para que eu cante louvores às portas da filha de Sião. Então foi exatamente o que aquela mulher, ela estava à porta de sepultar o filho dela, de sair da cidade para sepultar, e o Senhor tira ele da morte para o quê? Para dar alegria. Nós vamos ver como que a alegria invadiu não somente aquela família, mas também todos que estavam ali ao redor, né? E quando fala que dele começou a falar, às vezes nós vivemos esse tempo de tantos jogos eletrônicos, tantas redes sociais, que às vezes o filho está dentro de casa, mas está morto espiritualmente. E não conversa com os pais, não conversa, e às vezes os pais tentam se aproximar, a mãe tenta se aproximar, e são sempre poucas palavras, curtas palavras, parece que não há mais um diálogo, né, geracional, a mãe não consegue conversar com o filho, mas se nós encontrarmos Jesus, Ele pode mudar essa situação completamente. Então, não cesse de buscar o Senhor, não cesse de orar, porque o seu filho pode voltar a falar com alegria e haver diálogos dentro de casa. Nós não podemos desistir, porque o Senhor Jesus, Ele pode transformar todas as situações. E agora, para finalizar, eu queria que nós vamos analisar, né, esses últimos versículos aqui, o 16, o 17, porque eles falam que depois de tudo isso que aconteceu, né, que nós falamos aqui, o final dessa história dessa mulher, houve gozo, houve alegria, e aqui no final do versículo 16, assim, a minha colocação aqui que me chamou a atenção, para a gente finalizar, foi que Deus visitou o seu povo. Que aquela mulher, ela não viveu só um milagre, ela experimentou a visitação de Jesus. E quantas vezes as nossas dores, né, as nossas tribulações, as nossas dificuldades pelas quais a gente passa, que a gente não entende muitas vezes, e a gente chora, a gente se derrama, e a gente não compreende, mas são nesses momentos em que o Senhor nos visita, né? O Senhor nos toca profundamente, com propósito, não só de nos abençoar, mas também de edificar os outros, né? Porque as situações que o Senhor Jesus muda na nossa vida, elas servem de testemunho, né? E nós que somos mães, devemos transmitir aos nossos filhos essas operações do Senhor, né? Às vezes o filho era criança e o Senhor operou, conte para ele aquilo que o Senhor fez, né? Às vezes na adolescência, hoje já está até adulto e está firme na presença do Senhor, mas conte para ele o que o Senhor fez na vida dele, aquilo que o Senhor operou, transformou às vezes a mente dele. Por quê? Porque isso gera temor. Aqui o versículo começa dizendo que se apoderou de todos o temor e glorificavam a Deus. Então, o poder do nosso Deus é aquilo que deve gerar no nosso coração temor. Temor para que nós possamos glorificar o Senhor por aquilo que Ele é na nossa vida. Ele faz muitas coisas por nós, mas por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, e é aquele que quer nos dar um novo sentido de viver. E nós só encontramos esse novo sentido de viver no Senhor Jesus. Interessante que a palavra do Senhor vai falar que correu dele esta fama por toda a Judéia, né? Todos glorificaram a Deus, um grande profeta se levantou entre nós. Então, assim, todos ali tinham visto a dor daquela mulher, o desespero daquela mulher, mas todos também contemplaram a alegria daquela mulher. Glória a Deus. Quando foi devolvida a ela a esperança, um novo sentido de viver. Então, o Senhor Jesus muitas vezes nos permite passar por situações para que nós possamos ver o poder de Deus na nossa vida. As maiores experiências de um servo de Deus
ela é gerada nas maiores lutas, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é que nós vemos o poder de Deus agir de forma mais impactante em nós e ao nosso redor. Então precisamos passar por situações, não queremos passar, mas precisamos passar para reconhecer o poder de Deus. E muitas vezes nós, ao longo da caminhada, nós vemos irmãs, pessoas, mulheres que às vezes falam assim, eu estou envergonhada até da minha situação. Os problemas dentro da minha casa, os problemas com os meus filhos, a situação que eu estou passando, me fazem gerar até uma vergonha diante da minha família, diante da minha igreja, da minha comunidade. Mas o que o Senhor Jesus quer mostrar? Ele vai interromper essa sua dor. Ele vai interromper a sua vergonha e Ele vai transformar o seu pranto em alegria. Vai transformar o seu sofrimento em paz, em testemunho para aqueles que estão ao seu redor. E assim como muitos estão vendo a sua dor, muitos vão ver a operação ainda de Deus na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o poder que Ele tem para agir em favor de nós, servos do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Que bênção. Que bênção. Naim também significava agradável, suave. E é isso que Jesus faz em nossas vidas. Ele transforma a tristeza em alegria, o choro em riso e o lugar de dor e sofrimento, Ele traz a perfeita paz. Torna-se agradável e suave. A todos, a paz do Senhor Jesus.